O polvo amigurumi ficou popular quando passou a ser utilizado com os bebês, principalmente os prematuros. Isso porque a cabeça do animalzinho relembra a placenta da mãe e os tentáculos fazem referência ao cordão umbilical. Quando em contato com o polvo, a criança sente a aproximação do útero materno, ajudando a mantê-la mais calma. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer esse bichinho fofo e maravilhoso. Nós vamos iniciar o nosso polvo fazendo um anel mágico. No canal tem vídeo explicando como é que faz direitinho esse anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha o anel mágico, não aperta muito para pegar aqui o primeiro pontinho para iniciarmos a segunda carreira, tá? Pega nas duas alcinhas. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos sobre cada ponto de base. Vamos totalizar essa carreira com 12 pontos baixos. Finalizei aqui a segunda carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo. Opa, enrolou aqui. E um aumento por 6 vezes. E vamos totalizar essa carreira com 18 pontos baixos. Vou marcar aqui o primeiro pontinho dessa terceira carreira. As carreiras que se seguem, até a carreira 7, conforme tá a legenda aí de vocês, são carreiras de aumento, tá? Cada carreira a gente vai colocando os aumentos para a cabecinha do polvo ficar redondinha. Então, dá uma pausa aí no vídeo, segue a legenda, que vai dar tudo certinho. Vai ajustando aqui, ó, o anel mágico para ficar bem fechadinho. Vou fazer o meu, vocês façam o de vocês e a gente já volta. Fizemos até a carreira número 7, todas de aumento, vai ficar assim o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto, cada carreira com 42 pontos baixos, tá? Então, marcamos aqui o primeiro. E vamos subir aqui a cabecinha do nosso polvo. Se você tá curtindo essa aula, então, deixa seu like, dá uma olhadinha no canal que tem outras receitas, se inscreva, aperta o sininho de notificação. Eu aprendi a fazer amigurumi através dos canais do YouTube, sem custo nenhum. Então, eu espero que eu esteja contribuindo para que outras pessoas também desenvolvam essa arte. E aí, eu preciso desse apoio das inscrições para continuar postando as receitas semanalmente, como eu venho fazendo. Terminei aqui a carreira de número 14, ficou dessa maneira. Agora, nós vamos iniciar as carreiras de diminuição, tá? A partir da carreira 15, na qual nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, e assim por diante. Na carreira 16, 4 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira 17, 3 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 18, nós vamos trabalhar somente com as alcinhas de trás, fazendo a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, fiz o primeiro,
o segundo. E vou fazer uma diminuição nas alcinhas de trás, vou fazer diferente. Dou uma laçada no primeiro ponto, outra laçada no segundo ponto, e venho puxando tudo. Então, nós vamos fazer essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição, somente nas alcinhas de trás, porque nessas alcinhas da frente, nós vamos trabalhar os tentáculos. A gente vai dar a volta e vai terminar essa carreira de número 18, com 18 pontos baixos. Terminei aqui a carreira de número 18, que ficou com 2 pontos baixos e uma diminuição, e as alcinhas da frente ficaram aqui prontinhas pra gente trabalhar os tentáculos. Então, antes de dar continuidade, eu já vou encher um pouquinho essa cabecinha do polvo, para depois não ficar muito complicado. Depois a gente só termina de encher. Segura o fio, vai distribuindo aqui, para ficar bem certinho. Eu vou encher o meu aqui e já volto com vocês. Percebam que eu não enchi muito, porque para ficar esse gostosinho, sabe? Ficar fofinho. E também não esticar os pontos, porque a gente já fez com uma agulha maior, então os pontos não são tão fechados, tá? Agora, a gente vai dar continuidade na carreira 19, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, e na carreira 20, 6 pontos baixos e uma diminuição. Pegando nas duas alcinhas, vamos fazer essas duas últimas carreiras para terminarmos a cabecinha do nosso polvo. Agora, pode fazer a diminuição como a gente está acostumado a fazer sempre. Terminada aqui a carreira de número 20, ficamos com 6 pontos baixos. Nós vamos deixar um pedaço de fio, não muito grande, para fazermos o anel mágico invertido. A gente corta o fio com a agulha de tapeceiro. Nós já puxamos aqui todo esse último pontinho. E vamos fazer agora o anel mágico invertido, que é o modo como a gente vai fechar a cabecinha do nosso polvo. Então, nós vamos pegar nas alcinhas de fora e vai puxando. Pegar sempre nessas alcinhas. Opa. Peguei todas bem no meinho aqui, vou inserir a agulha e puxar, fechando aqui a cabecinha. Aí, a gente pega um fiozinho aqui, aleatório. Opa. Às vezes é difícil de pegar, só um. Deixa eu segurar bem ele aqui. Puxar essa pontinha, pra gente dar aquele nozinho, pra não escapar, tá? Sutil, pra não ficar repuxado. Aí, a gente insere a agulha aqui bem próximo e vai passando ela por dentro até sumir o fio. Vai passando por dentro, dessa forma. Passamos algumas vezes, tiramos a agulha. Aí, a gente dá uma apertadinha aqui no trabalho, pra poder cortar o fiozinho aqui, ó, puxando, que aí ele vai ficar escondido. Então, nós temos a cabecinha do nosso polvo prontinha e fofinha.
Antes de fazermos os tentáculos, nós vamos fazer aquela barrinha, fica tipo uma sainha. Então, a gente pega a primeira alcinha aqui, num ponto qualquer, segura o fio, dá uma laçada, vamos fazer duas correntinhas, e nessa mesma alcinha, a gente vai fazer pontos altos, mas da seguinte forma. Nós vamos fazer metade dele, tá? Opa, não está na mesma alcinha. A gente volta aqui, na mesma alcinha, pontos altos, nós vamos trabalhar, mas a gente não termina, vai ficando com eles aqui na agulha. Fiz o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Aí, eu dou uma laçada e passo por dentro de todos os fios. Faço mais uma correntinha, pulo um pontinho, uma alcinha aqui na outra, vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixíssimo, duas correntes e os 4 pontos altos da mesma forma que nós fizemos aqui. Vou repetir aqui, para vocês entenderem bem. Então, primeiro ponto alto, mantenho aqui na agulha, segundo, terceiro e o quarto. Vou ficar com 5 laçadinhas aqui na agulha. Dou uma laçada, puxo tudo, uma correntinha, pulo uma alcinha na seguinte, um ponto baixíssimo, duas correntinhas e recomeço o babado. Vamos fazer isso por toda a volta. Terminei aqui o 12º babadinho, ficou dessa forma. Tá bem fofinho também. Aí, eu fiz a correntinha, conforme os outros babados. Opa, deixa eu encaixar aqui. Prontinho. Aí, nós vamos agora, sabe aquele pontinho que a gente pulou? Nós vamos nele. Que nós vamos começar a trabalhar os tentáculos. Vamos fazer o ponto baixíssimo nele e vamos subir 40 correntinhas para trabalhar o primeiro tentáculo. Vou subir a minha aqui, vocês subam a de vocês e a gente já volta. Feitas as 40 correntinhas, nós vamos trabalhar agora meios ponto alto, tá? Então, a gente dá uma laçadinha, a partir da 1, 2, na terceira correntinha, nós vamos fazer 2 meio pontos altos em cada correntinha. Vamos fazer isso até a última correntinha. Agora, eu consegui. Então, primeiro ponto, meio ponto alto e o segundo. Vamos fazendo isso por toda a correntinha. Vou fazer o meu, vocês façam de vocês e a gente já volta. Terminei aqui o primeiro tentáculo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E fica bem enroladinho, tá? Aí, quando a gente fez a última correntinha, a gente vai para a próxima alcinha. Só que preste atenção em uma coisa, seria essa, tá? Nós temos 12 alcinhas aqui para serem trabalhadas.
e o polvo tem 8 tentáculos. Então, nós vamos pular esse, vamos para o próximo, e a gente vai ter que fazer isso mais 3 vezes para dar os 8 tentáculos. Aí, a gente faz um ponto baixíssimo. Esse primeirinho aqui sempre engasga. Faz as 40 correntinhas e trabalha os aumentos de meios pontos altos em cada correntinha. Lembrando que nós vamos ter que pular 4 correntinhas. A primeira eu pulei aqui, tá? Correntinhas não, 4 alcinhas, para distribuir os 8 tentáculos, tá? Da maneira mais centralizada possível. Então, no próximo cachinho, próximo tentáculo, eu vou fazer no próximo. No outro, eu vou pular e vou fazer na segunda alcinha, tá bom? Para ficar distribuídos os 8 tentáculos do nosso polvo. Então, vamos subir as 40 correntinhas e fazer o próximo tentáculo. Os tentáculos estão prontos, 8 tentáculos. Como tinham 12 alcinhas aqui, desocupadas, vamos dizer assim, eu fiz um tentáculo, o outro eu dei distância de 2 alcinhas, outro tentáculo, aí dei distância de uma alcinha só, eu fui alternando, uma alcinha entre os tentáculos, uma alcinha, 2 alcinhas, para ele ficar assim centralizado. Então, agora nós terminamos aqui com ponto baixíssimo, onde começamos. Vamos cortar um pedacinho do fio. Corta o fio com espaço suficiente para o arremate, puxa aqui no último pontinho, onde a gente fez o ponto baixíssimo. Vamos dar um nozinho e esconder esse fio, né? Então, a gente pega aqui num ponto próximo, onde se terminou, dá aquele nozinho para ficar firminho. Vamos passar aqui por dentro, várias vezes, escondendo esse fiozinho. Percebam, quando a gente esconde o fio, a gente entra de volta no mesmo buraquinho que saiu. Aí, a gente corta, puxando o fio para esconder. Aquele fiozinho do início também da carreira, cadê ele? Tá aqui, eu deixei ele curtinho, você pode deixar maior, tá? Aí, eu dou um nozinho aqui com uma agulha de crochê mesmo. Vou esconder ele aqui também por dentro, ó. Pronto, tá escondidinho. Agora, nós vamos fazer a touquinha do nosso polvo. Para fazermos a touquinha do nosso polvo, nós iniciamos com 6 pontos baixos no anel mágico e vamos fazendo carreiras de aumentos até a carreira 8, tá? Depois dessas carreiras de aumento, nós vamos fazer carreira 9 e 10 de ponto sobre ponto, com 48 pontos baixos em cada. E agora, na carreira 11, nós vamos fazer 47 pontos baixos e o último pontinho é um ponto de transição. Nós vamos mudar de cor para cor cinza. Então, vou tirar o marcador, cortar aqui um pedacinho, não precisa ser muito grande. Vou pegar a cor cinza e vou concluir esse último pontinho da carreira de número 11 na cor cinza. Aí, nós vamos fazer a carreira 12, nós vamos fazer já na cor cinza, na sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vou fazer o meu aqui, opa. Vocês fazem de vocês aí e a gente já volta. Essa carreira vai totalizar com 42 pontos baixos.
Terminei aqui a carreira de número 12 com 42 pontos baixos e já fui escondendo os fios aqui. Então, aqui a gente só dá um nozinho e corta para arrematar. Corta deixando só uma pontinha pequenininha para ficar firme. Agora, a carreira de número 13, nós vamos fazer também de ponto sobre ponto, com 42 pontos baixos. Aqui fica mais apertadinho, que é onde a gente inicia. Uma carreira de ponto sobre ponto, dando toda a volta e finalizando com 42 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 13 com 42 pontos. A touquinha, ó, tá fofinha. Coloquei aqui pra vocês terem uma ideia. Por isso que ela ficou mais larguinha, assim, ó, pra dar essa ideia de touquinha folgada. Agora, nós vamos cortar o fio com tamanho suficiente para costura, tá? Um bom pedacinho, porque dá a volta na cabecinha toda. Vamos puxar nesse último pontinho. E fazer o arremate. Insere a linha, o fio na agulha. Vai pular um pontinho no segundo, de dentro para fora, vai passar a agulha. Vai voltar lá naquele último ponto que a gente fez. Puxa tudo. Nesse ponto que a gente pulou, a gente vai passar a agulha por dentro. Vai pegar um pontinho aqui próximo para dar um nozinho e ficar firme. Aí, esse tantão aqui de fio é pra gente costurar na cabecinha do polvo. Mas antes de costurar, nós vamos fazer o pomponzinho também na cor cinza. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o pompom. Para fazermos o pompom, eu uso como base a régua. Então, eu corto um pedaço de fio sobrando aqui, dos dois lados. Corto. Esse que a gente vai puxar depois que cortar. Aí, eu venho com fio, não precisa muito, né? Porque não é tão grande assim. Mas eu venho com o fio, enrolando aqui na régua. Segura esse aqui pra cima. Primeiro dá um pouquinho de trabalho. Aí, eu vou enrolando assim, ó. Pra ficar mais ou menos na mesma medida. Vou enrolar do lado de cá pra câmera pegar. Vou pondo um do ladinho do outro, tá? Pra gravar, tô meio sem jeito, ó. A gente vai enrolando. Não precisa muito, tá? Eu não conto as voltinhas, não. Eu vejo a quantidade mais ou menos. Pra fazer o pomponzinho, pra ficar um pomponzinho bem fofinho. Eu enrolei aqui, ó, 6 centímetros. Eu vou cortar o fio. Esse fio que eu usei, opa, vai desenrolando. Dá pra ver aí agora, né? Esse fio que eu usei, eu já dou um amarradinho aqui, não é nó, tá? Porque depois eu vou ter que puxar mais. E aí, ou eu venho com estilete, cortando aqui, ou com a própria tesourinha de picotar, o que eu acho primeiro. Aí, eu vou cortando aqui, ó. A gente acaba improvisando com o que tem, né?
Aí, eu tiro a régua com cuidado. Opa. Esse que não foi, ficou um fiozinho aqui. Já tinha dado uma amarradinha. Agora eu venho e aperto ele. O que ficou desigual, eu vou acertando aqui agora, tá? Pompom é curto, então não tem problema ficar muito torto. Quem é mais habilidoso faz isso melhor que eu. Agora sim, eu puxo bem, dou o nó, bem puxadinho, pra não escapar. Aí, eu tenho um pomponzinho. O meu saiu tortíssimo. Vou acertando aqui. Antes de dar mais uns nozinhos pra ajustar melhor. Aí, o que que a gente faz? Pega a touquinha. Vamos passar aqui esses 2 fios bem no meinho do anel mágico. Eu deixo pra acertar por último, tá? As pontinhas do pompom. Bem aqui, ó, no meinho. Eu dou uma costurada no pomponzinho, tá? Apertando bem. Não misturando as linhas. Eu pego um pontinho aqui. Dou um nó. Vou em outro pontinho, dou um nó. Algumas vezes. Pra ficar bem presinho. Fazer mais uma vez aqui. Você dá mais um nozinho junto com esse branquinho aqui do início do anel mágico, também é bacana. Opa. Agora, eu corto aqui esse excesso de fio, vai ficar pra dentro, não tem problema. E agora, sim, eu acerto esse pompom. Depois de preso o pomponzinho, eu vou acertando aqui. Pra não ficar tão despontado. Ele mais curtinho é melhor, que aí ele abre mais, né? Deixar ele mais curto. Você decide aí o tamanho que você quer deixar o seu. Acertou o pompom, podemos costurar já na cabecinha do nosso polvo. Vou costurar o meu. Vou ajeitar esse pomponzinho aqui que tá meio desmiolado. E já volto com vocês. Já firmei mais aqui o pomponzinho, fui costurando por dentro, dei uma acertadinha nele. Se você quiser deixar mais cheinho, você pode aumentar as enroladas aí na régua ou na base que você usar. Agora, eu vou costurar. Antes de costurar, sempre antes de qualquer costura, eu marco com alfinetinho pra ficar na posição certinha, porque na hora de costurar, como o fio, a agulha nem sempre entra onde a gente quer, se a gente não prender, a gente perde o rumo do trabalho e fica feio. Então, eu prendo com alfinete e depois eu venho só costurando, tá? Eu uso aquela costura de ponto atrás. Vou mostrar aqui um pouquinho. Tá lá por trás, então eu passo por dentro. Cuidado com os tentáculos, que eles vão enrolar tudo. Aqui que é ponto atrás. Eu volto um pontinho, ó. E vou mais adiante. Aí, pego um atrás
Pelo menos na minha época era ponto atrás, assim que minha mãe me ensinou. E vou costurando por toda a volta da touquinha. Terminei de costurar aqui a touquinha. Os olhinhos já estão marcadinhos, ó. Da altura da touca, desci 1, 2, 3, entre a carreira 3 e 4, eu marquei os olhos. E 1, 2, 3, 4, 5. No 6º pontinho, pula um ponto. E já vamos bordá-lo aqui, todos nessa posição, arcadinho, tá? Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e pula um pontinho. A boquinha desce 1, 2, 3 carreiras, marquei um aqui, 2 pontos de intervalo, pra eu bordar na cor preta. Já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Já fiz o bordadinho, ó, eu entro num pontinho pra iniciar o bordado e saio nele mesmo, porque depois eu vou dar um nozinho. Pra ficar assim, curvadinho, eu pego a cola de silicone, coloco um pinguinho no palitinho de dente, passo aqui e deixo secar, tá? Depois que eu venho, dou os 2 nozinhos no fio e escondo ele pra dentro pra não ficar visível. Pra ficar mais charmosinho, eu pego qualquer maquiagem, pó, blush, e dou uma pintadinha aqui na bochecha. Só pra ficar com essa carinha meiga de polvinho danadinho. Vou cortar o meu fio e já volto. Gostou da aula? Ó, eu não aperto muito pra não repuxar lá na frente. O segundo nozinho, eu dou mais firme, tá bom? Se você gostou dessa aula, dá um like, faça a sua inscrição. O canal é novo, é recente, mas já tem bastante receitas. Comentem aí. Eu tô recebendo alguns comentários, acho bem bacana, quero agradecer o pessoal elogiando as legendas, a forma que eu explico, isso é bem legal, eu tô aprendendo, é novidade pra mim, é um desafio, mas eu tô amando poder compartilhar. Olha que gracinha que ficou o nosso polvo. Muito obrigada.